Conexos e Conexas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Conexão Viagem. Aqui nesse videocast, a gente sempre conecta assuntos, necessariamente viagem. E o segundo assunto, quem define, quem determina, é o nosso convidado ou a nossa convidada, que eu apresento já já. Antes, eu cumprimento meu parceiro de jornada, Rodrigo Possato. Fala, Possato! Sheila, tudo bem? Tudo certo. Mais um episódio do Conexão Viagem, nosso podcast que está nas principais plataformas do Brasil. Tem o Instagram, tem TikTok e tem o YouTube. Conexão Viagem, entra lá, se inscreve, clica no sininho. Toda quinta às 18, um episódio novo para você. Tô muito feliz, minha gente, porque a partir de hoje a gente tem um novo parceiro. Então a gente abraça os nossos amigos da Ademicon Faria Lima. É bom demais poder contar com novos parceiros apoiando esse projeto aqui do Conexão Viagem, acreditando junto com a gente, porque quando a gente fala de viagem, a gente fala de sonhos, mas a gente fala de planejamento financeiro. E a gente vai trazer muitas dicas ao longo dos nossos programas a partir dessa parceria com a Ademicon. Planejamento que transforma sonhos em viagens reais. Localiza para você chegar lá. E também a Simbora Store, acesse lá simborastore.com.br e aí dá uma fuçada no site que tá bem legal, porque lá você encontra cases de passaportes, tag para sua mala, tudo lindo, lindo, e sempre tem um mimo para o nosso convidado no final, tá? Entra lá, simborastore.com.br e carimbe as suas memórias de viagem. Vai viajar? Simbora! E simbora apresentar o nosso convidado de hoje, porque hoje a gente vai falar de viagem e futebol. Viagem e esporte, mas viagem e coberturas jornalísticas também. Esse cara é completo. Ele é completo. Pensa aí nos melhores narradores esportivos do país. Ele tá no top 3, certeza. Entre os melhores narradores, mas o mais completo, ele entra no top 2. Eu tô falando de Marcelo Duó. Querido amigo, inclusive. Querida. Que bom contar com você aqui. Obrigada por ter vindo, Obrigado viu? você pelo convite, Rodrigo, para você que está acompanhando a gente aqui. Uma oportunidade de falar de outras coisas que não só esporte, que é algo raro na minha vida, Não inclusive. é? E você com tanta experiência de viagens, muito diferentes, inclusive, porque assim, o Marcelo é um narrador esportivo, aliás, que narra várias modalidades, por isso eu falei que é um narrador completo, mas que é um jornalista de formação. Isso. O que eu acho que ao longo das últimas décadas é algo raro de você encontrar nos narradores esportivos, talvez isso mude. Você é acho que um dos primeiros, né, dessa nova geração. E isso te levou a lugares muito diferentes, ou seja, ao longo dessa entrevista a gente não vai falar só sobre viagem para estádio, mas tem muita viagem de cobertura jornalística também, Como diz né? um amigo meu, não só viagem para sorrir, mas para chorar também. Também Então, tem. A gente já viveu algumas exatamente. coisas bem diferentes. Mas vamos lá, quando você pensa nas suas primeiras memórias de viagem, o que vem? A terra da minha mãe. Minha mãe é de uma cidadezinha chamada Ibotirama, que é na beira do Rio São Francisco, no oeste da Bahia. Meu lugar preferido no mundo. Tive lá o ano passado tirando férias, depois de uns 10 anos que eu não ia lá. A família tá lá ainda. Tá todo mundo lá, meus tios, minhas tias, meus primos, né? A rapaziada tá toda lá, a maioria da família por parte de mãe tá lá. E que ali, as memórias da minha infância, com meu avô, com a minha avó, elas estão todas lá. Porque quando eu era criança, até eu ficar adolescente, quase todo ano eu ia lá para as férias de fim de ano, de escola. Ia com meu pai, com a minha mãe, meu pai considerava meu avô meio segundo pai e tal, então ali era a hora que a gente saía de São Paulo para tirar férias. Só que a gente só ia para lá. Então é um lugar que eu conheço como a palma da minha mão, assim, a roça, os riachos, andar a cavalo. É ali que você sai do mundo e encontra um pouco da natureza. Tanto que eu levei 20 anos para conhecer o mar. É sério? Porque a gente só ia para lá. A gente não ia para o litoral, para Santos. Só o Rio, né? Eu vim conhecer o mar em São Vicente em 2001, na primeira viagem com colegas de trabalho, quando eu era estagiário de jornalismo já. Olha só. E eu ia te perguntar isso, quando a viagem deixa de ser ligada à sua família e passa a ser ligada ao trabalho, né? Qual foi sua primeira cobertura jornalística? Que momento que te... Cara, a primeira vez que eu saí do Brasil foi na Copa de 2010, né? Essa foi a primeira grande viagem para a África do Sul. A gente já tinha feito coisas fora. Porque quando você tá em São Paulo, eu trabalhava na 105 FM, foi a primeira rádio de São Paulo que eu comecei a narrar, em 2005. Então a gente fazia jogo aqui no interior, Sorocaba, né, Mojimirim, ia lá fazer o jogo e ia embora. Agora, viagem de cobertura, a primeira grande foi essa, 2010. Uma mistura de sentimentos, porque você se sente um pouco caipira, né? Porque você não sabe direito o que fazer, o que pode, o que não pode, para um lugar que muita gente colocava medo
na época, né? Porque era um lugar muito violento, pelo que se dizia, para uma Copa do Mundo num país que você não sabia direito que se era que inglês que eles falavam, se era o inglês que a gente conhece ou com os dialetos deles, muito louco. Mas fui, e foi uma experiência de 40 e poucos dias que eu fiquei lá, absolutamente maravilhosa, assim, porque a gente conseguiu, por ter chegado antes, viver o lugar, não só viver a Copa do Mundo, que a gente não tinha direitos de transmissão. Então eu ficava fazendo cobertura de apresentador, eu ficava na concentração da seleção brasileira, acompanhando coletiva, ficando o dia ali, e quando acabava o trabalho você saía. Então, Johannesburgo, que foi onde eu fiquei, ali eu consegui rodar, conhecer muita coisa boa e algumas coisas não tão boas. Você ficou baseado lá, né? Baseado lá o tempo todo. É uma cidade muito diferente de Cidade do Cabo, por exemplo, completamente, né? Durban, né? O que o pessoal da equipe foi, que são cidades litorâneas. Exatamente. E tal. É uma cidadona. É São Paulo. Isso. É São Paulo. É São Paulo. Mas que tem um museu, por exemplo, incrível e imperdível. Tem dois. O maior, que a maioria das pessoas já deve ter ouvido falar, que é o Museu do Apartheid. Isso. Que é um dos lugares mais tristes que eu já fui na minha vida. Assim. É muito forte, né? É muito forte. Você entra, a primeira coisa que você entra, tem uma catraca de prisão. Você entra e você tem uma sala, não me esqueça essa cena até hoje, tem vários documentos de identidade pendurados na parede dos caras que ficaram presos ali, né, na época do Apartheid. E tem todo um caminho, né, que você faz dentro do museu, que você vai se sentindo parte daquilo, né? Então é muito forte, assim. E em Soweto tem um outro memorial, não é um museu, é um memorial de um menino que é o símbolo da luta pelo Apartheid. Agora me fugiu o nome dele, rapaz. Um jovem que foi assassinado pela polícia, que estava na frente dos estudantes. E a foto dele sendo carregado pelo irmão é o banner de entrada do museu, do memorial. Uau. Em Soweto mesmo, né? Que pancada. E é duro também, porque você vê ali é um museu dedicado a Soweto, àquela luta daquela localidade. Lá a gente foi ao museu, à casa onde o Mandela cresceu, com a cama dele, os móveis dele. E para mim, que amo história, né, além de futebol, eu gosto muito dessa parte, foi uma experiência das mais ricas, assim. E aí eu acho que é tão importante, quando a gente viaja para algum lugar, a gente conhecer minimamente a história daquele lugar, porque isso nos faz entender o povo, a cultura, por que há determinados comportamentos e outros não, né? Então, seja para onde for, acho que é legal, isso é uma riqueza de conhecimento, mas para a gente entender melhor e absorver melhor aquilo que tem para absorver. Você sentiu isso na África do Sul? É claro que a gente está falando de coisas muito tristes, mas de um povo também que tem uma vibração incrível, né? Que tem uma gastronomia muito boa, exato. Né? Eu comi carne de antílope lá. Então... Foi muito legal, né? Tem a Praça Mandela, que é uma praça central, é um shopping que tem uma praça com uma estátua do Mandela de, sei lá, 10 metros de altura. E vários restaurantes típicos. E era muito do lado do nosso hotel. Então a gente acabava a cobertura, eu, Zé Maria de Aquino, a turma dos jornalistas ali, a gente encontrava a turma da Globo e ia pra lá tomar vinho e comer, cada dia num lugar diferente. Era muito legal. Ali, inclusive, eu fiz uma entrevista sem querer com o Stoichkov, que foi o jogador da Bulgária, né, que é parceiraço do Romário e tal. Ele estava ali cobrindo a Copa por uma TV da Bulgária, de onde ele é, e a gente topou com ele no almoço, assim, ele estava sentado na cadeira, eu falei, gente, é o Stoichkov. Peguei o microfone, fiz 2 perguntas para ele e, pagamos ali. Foi muito legal, porque ali todo mundo se encontrava. E ali eu comi carne de tudo quanto é tipo de bicho. E, cara, uma experiência maravilhosa. Assim, a concentração da seleção brasileira é um lugar que é um estudo antropológico, assim. Porque na parte de cima, chamava Hand Park Golf Club. Clube de golfe é gente que tem. Tem grana, né? E aí, assim, a divisão branco e preto estava muito evidente lá dentro e na chegada. A gente tinha um motorista que era afrikaner. Afrikaner é o filho de holandês com sul-africano, branco. E todos os porteiros do clube de golfe, pretos, funcionários, como é aqui no Brasil, não é muito diferente. Quando a gente chegou, a primeira vez que a gente foi cobrir a primeira coletiva, o Mark, que era o nosso motorista, ele só olhou pro porteiro, assim, com um olhar de tamanho desprezo, que eu nunca tinha visto um negócio daquele. E o cara abaixou a cabeça e ligou a cancela e a gente entrou. Pra vocês terem uma ideia do que é isso lá. É muito pior do que aqui. É muito vivo, muito vivo ainda. Porque foi outro dia, né? E lá dentro era assim, a parte de cima do clube, a parte social do clube, cheio de brancos, acompanhando o Six Nations, que é um dos principais campeonatos de rugby do mundo, que é o esporte deles, né? E embaixo,
a turma da cozinha acompanhava a Copa do Mundo, né? Futebol, porque é o esporte dos pretos. E assim, o primeiro jogo da Copa foi África do Sul e México, né? No principal estádio de lá, o Soccer City. E eu decidi assistir ao jogo na Copa com eles. Com a turma do povão, né? O Grande Otelo, o chefe de cozinha chamava de Grande Otelo. Eu não tinha ideia de quem fosse, não sabia quem era, mas ele era igual ao Grande Otelo desse tamanho, assim. E servia comida pra gente no dia a dia. Quando o Tchabalala fez o gol, só de lembrar eu arrepio, assim, porque a festa que eles fizeram foi uma coisa assim tão diferente. Não é como nós brasileiros gritando o gol do Brasil e tal. Não, era o gol da África do Sul deles, que eles nunca tiveram o direito de celebrar. É muito forte. Então era uma vibração. Enquanto lá em cima estava todo mundo alheio ao que estava acontecendo ali na embaixo, né? Era a festa da África do Sul real, concreta, assim, ó. E aquela cena não sai da minha cabeça. Eu não posso ver esse gol na televisão que eu começo a chorar, porque eu lembro desse momento, assim. Olha. Porque foi o momento mais emocionante ligado ao futebol que eu vivi na minha vida. E eu não estava narrando o jogo, eu estava assistindo o jogo. Que curioso isso, né? Por ver o que significa. Normalmente todo mundo vai associar que o momento mais emocionante foi a narração de um gol, a narração de uma coisa, e não, foi olha, pra minha carreira, poxa, foi o gol do Richarlison contra a Sérvia lá no Catar. Foi a primeira vez que eu narrei um jogo de Copa do Mundo do meu país. Isso pra mim, profissional. Mas pro Marcelo Santos, não do né? É esse momento, só de lembrar eu arrepio. É uma cena tão linda de ver 10, 12 pretos se abraçando, avental pra cima. Nossa África, era assim que eles gritavam, nossa África. Aquilo é inesquecível. E aí você falou, anos depois você vai narrar a Copa do Catar, em outro momento de carreira, outra fase. 12 anos depois. 12 anos depois. Como é que é narrar a Copa dentro de um estádio? Da África você foi fazer reportagem, não transmitir nenhum jogo. Como é que foi essa experiência para você, dentro do estádio, narrar uma Copa do Mundo? Cara, primeiro ali foi a realização... Que eu acho que pra quem é narrador é o auge, né? É o Everest. Auge, né? Eu tava conversando isso com um amigo essa semana. Um amigo que a gente fez um trabalho de preparação profissional durante uns 5 anos, me preparando para um momento como esse. Isso você não sabe. Eu me preparei para esse momento durante 5 anos. Eu nem trabalhava ainda na Band News FM. Quando eu cheguei no estádio, foi o estádio de Luzeio, a estreia da seleção brasileira, se eu não estiver enganado. Eu cheguei umas 3 horas antes, né? Entrei e quando eu olhei a posição escrito lá, Band News FM, eu falei, caramba, eu saí do Capão Redondo e cheguei aqui para narrar um jogo do meu país, para uma rádio do meu país, e eu vou ter uma posição com a minha rádio, um fone de ouvido, tudo na cara do estádio. Assim, era uma coisa que você demora a processar. Demora. Eu levei uns 30 minutos para entrar no clima e falar, gente, calma, você tem um trabalho para fazer. Vamos lá. E assim, é a realização completa do narrador, assim. E tem vantagens que uma transmissão off-tube não te dá. Porque você tá lá, você tá absorvendo a energia do estádio, você tá vivendo o país, então você sabe exatamente como é que o Catar, o catariano e os brasileiros que estavam lá, estavam vivendo aquele momento. Você consegue olhar na cara, eu gosto muito de fazer isso quando eu tô narrando, olhar a torcida, o que ela tá fazendo para me inspirar a falar coisas, e você vê o jogo inteiro ali, você não vê só o que o recorte da imagem tá te dando. Então, fora a satisfação pessoal, é uma experiência das mais completas para quem quer ser narrador, narradora de qualquer esporte. Você tá onde o negócio está acontecendo, não tem preço. E para viver essa experiência, para valer como ser humano, acho que tem isso que a gente falou da África do Sul, de se inserir naquela cultura, de entender aquele povo. Você fez isso no Catar também? Porque aí a gente está falando de outra realidade diferente da África do Sul, sim, né? Sim. Eu tenho esse costume, quando eu faço esse tipo de cobertura, de uma hora sair do que nós estamos fazendo ali no dia a dia, para mergulhar no lugar. Eu quero viver o real ali, porque esses eventos grandes, eles maqueiam um pouco os lugares, né? Então você tem que ir onde não estão as coisas. E eu fiz isso no Catar uma vez. Eu peguei uma manhã lá, que a gente estava meio de folga, e peguei um trem e fui para perto de Al Rayyan, que é uma região oeste periférica, assim, de Doha. Porque você olha para Doha, parece um cartão postal vivo, né? Assim, é um monte de prédio, um monte de carro bonito, rua bonita, tudo limpo, maravilhoso. Mas quando você vai para um lugar desse, você pisa num chão que é areia pura, não tem asfalto, as casinhas são todas coladinhas na outra, assim, enfiadas uma na outra.
uma em cima da outra, as pessoas andando meio que na rua, meio na calçada, você não sabe o que que é rua, o que que é calçada, uns carros velhos, que você fala, meu, como é que esses ônibus estão andando com gente dentro, tudo caindo aos pedaços e tá um calor violento. E aí eu gosto de conversar, jornalista, né? Então, uma hora passou um cara num restaurantezinho, eu falei, eu vou parar pra comer um negócio aqui só pra arrumar encrenca e conversa. Aí eu entrei, conversa vai, conversa vem, sou do Brasil maravilhoso, lindo e tal. Você é de onde? Eu sou de Bangladesh. Falei, cara, você... Pô, aqui não tem nada, né? Todo mundo fala tão bem de Doha, aqui é um lugar tão espandongado, né? Como é que é pra você viver nessas condições e tal? O cara falou, olha, onde eu moro mal tem água pra gente, a gente vive num 2x2 ali e tal, só que é 1000 vezes melhor do que de onde eu vim. Então a gente daqui olha pra lá e fala, nossa, que absurdo, como é que, né, os caras contratam etíope, né, a gente de tudo quanto é lugar ali pra ganhar uma migalha e morar nessas condições, pra eles é lindo. E a gente não tem ideia. É que a referência deles é outra, né? A referência deles é outra. É uma coisa muito fora da nossa realidade, né? E ali você vive mesmo o país da Copa. Não vive a Copa. É diferente. Do que só ir nos Bem pontos diferente. turísticos, né? É, do que só acompanhar os jogos e, né? E aí você fez Olimpíadas em Londres. Foi. Essa foi a cobertura, uma das mais legais. Assim, o Qatar 22 e Londres 12 foram as grandes coberturas da minha vida, assim. O que difere, lógico, muito esportes diferentes e tudo mais, mas assim, o que é narrar uma Olimpíada? Porque futebol, Copa do Mundo é futebol, né? Como é que é a Olimpíada? Fácil, né? Você tá falando, não é fácil, Não, né? não é fácil. Não, do jeito que ele tá falando, Né? Não é fácil, mas é diferente. É futebol, você, né? Futebol a gente sabe, né? Tá no sangue da Mas a gente. Olimpíada é diferente, é muito esporte ao mesmo tempo, são modalidades totalmente diferentes, né? tem que estudar. E a O gente tá diante de um cara que estuda muito, né? então, Isso faz diferença. você estuda história, estuda futebol, mas estudar a Olimpíada tem muito esporte, é uma variedade muito grande. Como é que é viver uma Vai Olimpíada? lá, narra esgrima. Teve isso? Como é que você vai saber a regra do... Teve isso, Pan-Americano, teve muito isso. Não, Como é que amanhã você vai fazer squash. Isso. Como é que é o preparo para uma Olimpíada? Você sabe antes o que você vai narrar? Você tá lá, narra qualquer esporte? Enfim, como é que funciona isso? Londres, eu fui como apresentador, repórter também. Eu narrei a cerimônia de abertura e encerramento, que é das coisas mais legais de fazer numa Olimpíada, ainda mais para mim que gosta de música. A gente tava eu, Marcelo Taz, juntos, fazendo a abertura no Terra, passando na minha frente Muse, Depeche Mode e Pet Shop Boys, os que são fã desses caras. Eu toco isso nas minhas controladoras quando eu brinco de DJ. Então, para mim, foi a Disneylândia, né? E é uma viagem pela cultura, que é também uma coisa que eu gosto de estudar. Mas a Olimpíada tem uma coisa assim, você não tem nada, você não sabe antes. Mas o nosso preparo, ele se deu nos 4 anos anteriores, porque o Terra, na época, a gente acompanhava todas as modalidades. A gente tinha um programa olímpico que eu apresentava. Então eu já tinha um background, narrava já um monte de coisa, basquete, vôlei e tal, os torneios daqui. Então você faz um preparo, você faz um estudo de contexto e regra de jogo e das principais seleções, mas a maioria é na hora. Tipo, hoje você vai pro vôlei de praia, e lá ia eu pro St. James Park, ficar o dia inteiro lá, tomando sol na cabeça e chuva. Mas vai lá, depois você vai entrevistar o Alisson Emanuel, não sei o quê, e você tem essas vantagens, né, também. É muito corrido, mas eu consegui, e eu fui um mês antes da Olimpíada para Londres, foi muito legal. A Libertadores do Corinthians eu vi de lá. Eu vi de lá. A gente fez uma pauta num bar LGBTQIA+, de brasileiros, que estava transmitindo o jogo. E essa foi a nossa pauta, a nossa matéria. A gente foi fazer uma matéria sobre isso e acabamos assistindo o jogo lá. Um bar de drag queens, assim, um negócio muito louco. Porque Londres é muito louca, né? Tem de tudo um pouco, né? Então deu para conhecer a cidade no mês anterior à Olimpíada, porque a gente ia ver como é que estavam os ginásios, aí a gente vai na U2 Arena, Até porque depois que começa, não dá. É tiro curtíssimo e é um volume de informação o tempo todo. Tem competição o tempo todo, né? Eu cobria 3 esportes por dia. Então... Eu saía de uma arena e ia para outra, você não tem tempo, uma correria. Então eu conheci Londres antes. E aí, o que você achou? Cara, é absurdo, né? Como tudo funciona, como é rico em tudo, eles convivem com tudo, com todas as culturas, com todos os dialetos, com todas as comidas. É tudo muito grande, mas tudo funciona. Então, puxa, é um lugar que eu voltei lá em 2023 para passear, né? Era outra cabeça, mas você olha e fala, gente, como é que pode ter um lugar tão lindo desse no mundo, assim, Eu consegui em Camden Town, eu fui lá em Notting Hill, sabe, no Portobello Road e tal, andar nos lugares que você vê nos filmes. É uma experiência maravilhosa de um lugar que funciona tudo como um relógio, assim, isso pra mim é o mais impressionante de tudo. Da balada
que da meia-noite encerra o bar e as pessoas continuam dançando lá e acabou. Até o dia a dia, o ônibus que funciona, 3 estações de metrô por quadrilátero, é espetacular, né? Tudo incrível. E a gente conseguiu também ter acesso aos atletas, né? Você falava da diferença. Uma das diferenças é essa. O atleta olímpico, ele quer ser ouvido. Então, poxa, eu entrevistei a Nzimbaeva. Helena Nzimbaeva, a maior ginasta, né, a maior saltadora da história. Com ela, você aí, eu aqui, e ela aí, fazendo pergunta para ela, tete a tete, ela rindo. O Alshen Mei, que você gosta de voleibol, as craques do vôlei de praia, gigantes, conversando com a gente, falando em português para mandar mensagem. Kobe Bryant, que estava acompanhando um jogo de vôlei das meninas do Brasil e Rússia. Eu estava no ginásio e o Kobe Bryant foi lá para ver o jogo. Na arquibancada, no meio da galera. E aí, pô, agora que quem eu vi... Quem nunca encontrou o Kobe Bryant na arquibancada, né? Poxa, eu adoro basquete, adoro NBA e vi. Falei, pô, vou lá. Lógico, né? Lá vou eu com a minha camisa amarela. Olha, aqui, Brasil, tal, não sei o quê, dá uma palavrinha com a gente. Então eles falam. E o boleiro no Brasil é muito difícil. Assim, a Copa da África ainda foi talvez a última que a gente ainda teve um certo contato, porque a gente acompanhava treinamentos deles e no final do treino um encostava ali para conversar, o outro vinha para falar mal do Dunga e tal. Sempre tinha um negocinho, né? Embora o Dunga tratasse a gente muito mal, mas tinha um espaço. Os jogadores de hoje, você não consegue falar com eles. O que é isso? Empresário? É a força do empresário? Eu acho que é um pouco de... Tem o assessor de imprensa, que é o cara que é o bloqueador de imprensa, na verdade. E eu acho que eles não confiam mais na gente. Porque eles olham pra gente meio como inimigos hoje em dia, né? Ainda mais agora com a figura do influenciador, né? O influenciador é o cara que fala o que ele quer ouvir, né? E nem sempre é o que ele precisa ouvir. Então... a gente hoje vive uma relação diferente, mas com um atleta olímpico é uma delícia trabalhar. É engraçado, né? Você falou de influenciador. Eu vou em estágio bastante. Você também. Tem muito influenciador agora credenciado, né? Tem. Na beira do gramado. Tem. Eu vi mais do que repórteres de mais campo. que repórter. Que são os caras dos canais do YouTube que são específicos daquele cara. E aquele cara tem acesso ao jogador na hora que ele entra, né? Impressionante. Isso. Você falou isso, e cobertura olímpica também deve acontecer de uns tempos para cá. 2016 eu não fui em loco, eu narrei muito do estúdio, né? Mas 2012 não tinha muito essa figura. Mas eles viam. O Zé Roberto Guimarães, em Guadalajara, ele saiu da concentração para vir até a Vila Pan-Americana para falar comigo, com a gente do Terra, né? Não era só eu e o cinegrafista, a turma, para falar com a gente. Então era muito mais acessível você chegar e conversar do que o futebol. Eu, Marcelo, como experiência humana, eu prefiro 1000 vezes a Olimpíada do que a Copa do Mundo. Porque na Copa do Mundo você tem histórias que não existem no futebol. Né? Por exemplo, eu conheci na Vila Olímpica de Londres uma senhora que estava na delegação de um país pequenininho, era uma ilhota assim, que o papel dela era ser mãe de um atleta de salto à distância. Sério? Isso é a Olimpíada, entendeu? Você ter contato com tudo ali na sua mão. Você tá na sede da ONU ali, vendo essas histórias malucas de superação, de gente, né? A gente conheceu, eu tive o privilégio de eu e a Adriana Araújo, lá da Band News. Nós dois, ela tava pela Record e eu pelo Terra, nós fomos os únicos brasileiros a dormir na Vila Olímpica de Londres antes dela ser inaugurada. Nós passamos um dia e uma noite lá. Que legal! Para conhecer as instalações e tal, como é que eram os quartos, eram umas camas de papelão, porque aquilo tinha que ser reciclável para ser reutilizável depois, era a proposta da Olimpíada de Londres, né? Então a gente ficou no quarto, foi no bar jantar, conversamos com um monte de atleta, curtimos lá até 1 da manhã e tal. Comemos no refeitório, então a gente viveu como atleta durante 24 horas. Que legal. Olha que legal. Foi muito legal. Coisas da Olimpíada de Londres, né? Londres foi bem marcante, então, para você, né? Pelo que você está falando. E você citou alguns lugares que eu acho que são dicas legais. Camden Town, que eu acho que é um lugar legal. Notting Hill, por causa do... E aí as pessoas, às vezes, vão pegar 4, 5 dias e não incluem esses passeios, porque não dá, né? Londres tem muita coisa para fazer. Exato. Você conseguiu ir aos museus, por exemplo? Tem, aliás, uma coisa muito legal de Londres que não tem em outras cidades, ou tem mais em Londres do que em outras cidades, que é museu público, entrada gratuita. Eu fui ao Museu Britânico, porque eu dei sorte de que a nossa primeira hospedagem pré-Olimpíada era na frente. Então um dia eu atravessei a rua e fui lá, né? Mais ou menos assim. Mas realmente é muita coisa. Tem Museu de História Natural, tem um monte de coisa lá, né? Não dá para você ver tudo, mas como eu fiquei muito tempo lá,
você consegue... Eu preferi fazer passeios para viver a cidade. Então, quando eu fui lá a Candental, eu quis ir lá no fundão mesmo, ver como é que era, aquelas feirinhas e tal. Eu já vi que em 23 mudou. Mudou. Porque tinha uma... Tá muito mais turístico, né? Tá mais turístico, porque Isso. antigamente, em 2012, tinha na beira de um córreguinho que tinha ali do lado direito de Candental da estação, várias barracas com comidas típicas do mundo inteiro. Que eram barracas. Lá no fundo vendia roupa, não sei o quê. Em 2023 já tinha um prédio, Uma estrutura, né? estrutura, não sei o quê, já mudou tudo. Mas não deixa de ser charmoso. O Porto Belo Road vende o pessoal vende um monte de coisa na rua, artesanato, legal. artigo antigo. Recomendo sempre. Você citou Guadalajara. No México você também chegou com um período, assim, Cheguei. anterior que permitisse essa imersão? 20 dias antes. Tá. Chegamos lá também pelo Pan-Americanos. mesmo E aí, o que você motivo, achou? Jogos Pan-Americanos. Cara, O México é muito lindo, assim, o povo mexicano é lindo demais, assim, Eles são vários Chaves. Sabe Chaves? São todos vários Chaves. Porque eles têm uma ingenuidade no olhar para o mundo que eu acho muito lindo, assim. Eles têm muito da nossa forma de viver, porque também Eles são muito animados, né? São animados, gostam de festa, é. mas eles têm... A maioria deles, eles não veem maldade nas pessoas, assim, de cara, sabe? Assim, o brasileiro ele é meio desconfiado, mas eles não são. Então você consegue conviver com eles de uma maneira muito legal, assim. Eu fui a Tequila, na cidade da José Cuervo, né? Onde faz a tequila. Porque a gente fez uma das matérias, foi conhecer como é que se fazia a tequila. Então a gente entrou na fábrica, viu todo o processo. A gente foi a Porto Vallarta, que tinha competição de vela. Então conhecemos um pouco lá do lugar e tudo mais. Mas principalmente no dia a dia da cidade, assim, quando você vai tomar café. Eu tive problema com pimenta lá, né? Porque eu tentei comer. Arriscar. Depois de 20 dias eu tive um troço. Passei mal, muito mal. Então, teve até um episódio engraçado no dia que a ginástica foi ganhar as suas medalhas lá no PAN de Guadalajara. Eu procurava alguma coisa para comer, mas eu já tinha acabado de passar mal, então não podia pensar em pimenta. E na frente do ginásio, que era o ginásio de um centro esportivo de uma escola, tinham várias casinhas que vendiam comida. E eu cheguei numa senhora e falei, moça, eu não sei o que você tem para comer, mas eu preciso comer alguma coisa que não tenha pimenta. Essa mulher me deu uma bronca. Falou assim, você... Como assim? ¿Dónde eres? É uma afronta. ¿Dónde eres? Eu sou de Brasil. Sou de Brasil e está em México e não queres Chile. Não Ficou queres brava, Chile. Ficou brava. Eu falei, moça, deixa eu te explicar, eu não aguento mais pimenta. Então, mas assim, Nova Esfora isso é um povo muito acolhedor, eles amam a gente. Tem uma estátua do Pelé na frente do Jalisco. Olha que legal. Que é a coisa mais linda. Eu assisti a um jogo no Jalisco, que é outra experiência que eu recomendo para quem for lá, que é um estádio que a arquibancada é assim, ó. Parece uma parede, né? Você morre de medo de cair lá embaixo. Mas é divertidíssimo. No gol Os você nem pula, que se Sabe pular, como é que é a cai, comida né, de então? estádio no México? Eles pegam... Apimentada. Não, Sim. Pimenta com alguma coisa, né? Tá. Eles pegam uma Tupperwarezinha assim, uma coisinha de plástico com umas linguiças cortadinhas, crua. E aí eles compram limão para espremer e uma garrafa PET de uns 600 ml de um molho vermelho, adivinha? Pimenta. Né? Então eles... Tomba. Aquilo fica nadando na Nossa. pimenta com o nacho e eles comem aquilo, o jogo rolando lá. Como e se- eles comendo como se assim, pipoca. eu olhava assim pros caras, falei, esses caras têm PVC no esôfago, não é possível. Não é possível. Eu ficava horrorizado, cara. Que é isso? Mas eles estão acostumados, né? Assistir Luta Livre, que é outro experimento maravilhoso. Pra eles né? É Maravilhoso, demais. comprei a máscara e tal. Eles ficam disputando entre as torcidas, porque é um negócio combinado, né? É telequete, todo mundo sabe quem vai ganhar, não sei o quê, mas eles ficam se xingando. Olha, um olha pra cima e fala, lá você vai é caminhão, tipo, o ônibus tá indo, tipo, vai embora seus pobres, não tem... Sabe, é assim as piadas que eles fazem entre eles, é um barato. Então, assim, é um povo muito, muito legal, assim, um lugar que eu me diverti muito estando ali, não passei nenhum perrengue, pelo contrário, só vivi bons momentos. Voltaria. Tomara que tenha jogo da Copa do Mundo lá com o Brasil jogando. E olha, enquanto você estava falando sobre Guadalajara, eu fiz o seguinte, né? Porque já me animei aqui com vários passeios. Eu entrei imediatamente no site, você pode fazer o mesmo no aplicativo da Civitatis. Porque no site e no aplicativo da Civitatis tem um monte de passeios possíveis. E aí você dá uma olhada, cara, tem coisas incríveis aqui. Por que eu tô falando isso? Porque nós somos parceiros agora, né? Então,
Tem um QR Code na tela, você aponta o seu celular para esse QR Code e aí você já vai direto para a página, por exemplo, se você quiser ir para Guadalajara. E eu tô vendo coisas incríveis, por exemplo, excursão para tomar tequila. Tem aqui. Vale a pena, senhores. Tem. No final do passeio tem uma tequila de máquina, sabe máquina de chopp? Eles têm uma máquina para gelar a tequila. Eles colocam as tequilas de vários tipos em cima, Você só tira, gelo, só a torneirinha. torneirinha. Rapaz, ó, tô vendo aqui, fui passando. Quase não termina a matéria, meu. Espetáculo de luta livre em Guadalajara. Luta livre. Na Tem. Arena Coliseu. 3 horas o passeio aqui. É isso Aí mesmo. você vai clicando, lê os detalhes, tá? Eu tô passando rápido La aqui. Glorieta Minerva, que é uma das praças mais importantes que tem lá na cidade. La Bodeguita del Medio, atenção. Ó, dica. O lugar em que foi inventado o mojito se chama Bodeguita del Medio em Havana. É original. O mesmo dono abriu em Guadalajara. Então você vai lá e toma o mojito original. Você pode fumar um charuto cubano com preços acessíveis para o seu bolso. Olha só, hein? E se divertir jantando com o mojito e o tradicional feijão cubano, que é espetacular. Super dica, gente. Então Vale a já pena. anota tudo aí, ou então volta, assiste de novo e tal. E eu tô viajando aqui no aplicativo, eu tô amando. Já tá comprando passeio na Guadalajara e nem a sério? viagem É tem maravilhoso. ainda. Não, eu tô Maravilhoso. adorando. E além disso, lá no Civitat você encontra assim, seguro viagem, você encontra o chip pro seu celular, você encontra um monte de coisa. Transfer, desde as coisas mais básicas. Parcela o pagamento. Parcela, isso. O pagamento. Então, acessa aí pelo QR Code. Eu tô dando o exemplo de Guadalajara, mas você pode fazer o mesmo com Londres, ele Londres, falou que de você Londres. citou. Sim, mas eu sim. não vou confundir toda a nossa produção com um segundo QR Code, certo? Vai um só de lá, você... É isso. Exatamente. Vamos facilitar. E você viajou pelo Brasil para cobrir futebol? Você viaja pelo Sim, Brasil para e cobrir na América futebol? também agora, Na América né? Com a também, Libertadores, né? A gente tem feito Buenos Aires, Lima, a gente acabou de ir. São muitos estádios, públicos diferentes. O que isso te mostra a diferença entre pessoas e lugares e cultura nos estádios, né? Porque não é a mesma coisa, né? Não, Você não vê um é. jogo no Nordeste, no Não Sudeste, no Sul. O que isso te... Mesmo você conta pra nós com... disso? A gente passa pouco tempo quando vai assim para fazer um jogo, né? A gente vai, faz o jogo, vai às vezes 1, 2 dias antes, faz o jogo e volta, né? Diferente de uma cobertura de final de Libertadores, que às vezes a gente passa uma semana, 4, 5 dias no local, que a gente tem uma imersão maior. Mas aqui no Brasil, você percebe que a forma de expressão do povo daquele lugar, ela tá completamente inserida no futebol. O mineiro, né, eu já fui algumas vezes ao Mineirão, ele tem um jeito sarrista de ver o jogo, que não tem a mesma, não vou dizer raiva, mas a mesma dureza do paulistano, do curitibano. O curitibano vê jogo com raiva. A gente sofre vendo o jogo, né? Porque para eles é uma guerra mesmo, no sentido da disposição para torcer, né? Você vai, por exemplo, na Arena da Baixada lá do Atlético, a gente foi fazer Atlético e Palmeiras lá uns 2 anos. É um clima de ritual de tribo pra guerrear. É mesmo. Não é uma coisa... O Maracanã é um carnaval. Independente se é Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama, como foi agora a Copa do Brasil, é um grande carnaval e tem um jogo. O carioca, ele vê o futebol assim, é uma festa, tanto é que na última final da Copa do Brasil eu ganhei 2 beijos na careca enquanto eu gritava gol do Vasco. Rolou isso. Do nada, assim. O Foi cara saiu da sensacional. arquibancada, veio, me deu Beijo, me deu um beijo gritando o gol, não podia parar. Eu olhei pro lado, falei, vai dar um beijo na cara, toma a careca aqui, beija de novo. Foi assim. E o mineiro tem outro jeito, o baiano tem outro jeito, então é muito característico. O futebol, ele explica o Brasil. Na forma de torcer, na forma dos times jogarem, porque os times acabam refletindo a forma do torcedor. É muito louco perceber essas coisas, mas é uma oportunidade legal que outras profissões não têm. Então, assim, a gente faz o que a gente ama, que é narrar jogo, é uma coisa que eu fazia no meu quarto, brincando de jogar botão quando era moleque, viajando o Brasil inteiro e conseguindo ter esse caldo de cultura na mente, né? É espetacular. E já que você viajou o Brasil inteiro, se você for viajar, não vai com o seu carro. Aluga um carro, quem mais conhece de carro no Brasil, que é a Localiza. Na Localiza você encontra carros novos, limpinhos, bonitos, com baixa quilometragem, e você pode ir várias formas de alugar. Você pode ir no balcão, alugar um carro lá na hora, você pode comprar antecipado, ou você pode usar o Fast Localiza Digital. Que é rapidíssimo mesmo. Rapidíssimo. Não é Você chega com o seu fast
celular na porta do carro, abre o carro, pega e vai embora, não tem trabalho nenhum. Alugar um carro é fácil, do Brasil de norte a sul, leste a oeste, México e América do Sul. Vai lá, localiza quem mais entende de carro no Brasil para você chegar lá. Boa. E você pode assinar também, que é o meu caso, eu sou cliente deles na assinatura de carro. E você pode assinar o carro. É muito verdade, bom. Tem muito mais fácil de comprar, não tem que ficar pagando nada, manutenção, IPVA. Eu estava ouvindo hoje o jornal da Band News de manhã, olha, IPVA, a Carla Bigato esqueci. Falei, eu olhei pro espelho e falei, isso não te pertence mais. Maravilhoso. Fora que você troca com frequência rápida, carro novo todo ano. Olha só. Vamos falar um pouquinho de realização de sonho. Tudo isso, para você falou um pouco, né? Pô, eu tinha sonho de sair lá do Capão, né? Qual foi o grande sonho realizado ou ainda está por realizar? O grande sonho realizado foi ter narrado um jogo da seleção brasileira numa Copa do Mundo no estádio. Esse foi o sonho que quando você decide, eu decidi com 11 anos de idade que eu seria o que eu sou, você bota nessa conta, né? O que todo narrador quer? Narrar um jogo da seleção brasileira numa Copa do Mundo. E eu ainda ganhei de lucro a maior final de todos os tempos, que foi a França e a Argentina, que não teve uma final igual. Mas eu ainda quero sentir essa sensação narrando uma Olimpíada no local, porque em 2012 eu não narrei um jogo. Eu narrei cerimônia de abertura, de encerramento, e eu nunca narrei. A gente narrou a Olimpíada daqui, né? Mas lá ainda não sei o que é narrar uma prova de natação olímpica lá. Uma prova de atletismo olímpica lá. Sabe? Essas coisas que eu fui um cara, eu tenho mais de 50 modalidades narradas na vida. Narrei de tudo quanto é esporte. Mas esse é o privilégio que ainda me falta. Olha que legal. E quando a gente fala assim de realização de sonhos, a gente está falando de um universo de paixões e sonhos, que é de viagem, que é do futebol, que é de realização, de ver de perto o seu atleta, de conhecer um estádio novo, que é uma experiência muito legal. Mas é isso, não basta sonhar, precisa se planejar antes, seja para ir conhecer o estádio, seja para ver uma Copa do Mundo, para ver uma Olimpíada, para fazer a sua viagem dos sonhos. E se você tem objetivos e quer tirar tudo isso do papel, planejamento financeiro, não tem outra, gente, faz toda a diferença. A Demicon Faria Lima é especialista em consórcio, uma forma de conquistar bens, serviços e experiências sem juros, com mais inteligência e visão de longo prazo. Consórcio ideal para quem quer se organizar, evitar endividamento. E, aliás, tem camiseta de endividamento aqui, hoje? Ó, tem. Viajar não é um gasto, é um investimento em não é de endividamento, hoje é de investimento. Muito bom, mas é isso. Com consórcio você evita endividamento também e transforma sonhos em conquistas reais. Para quem pensa no futuro, planejar é o primeiro passo. De Copa do Mundo deste ano? Sim. O senhor estará lá? Estaremos? Vamos lá, vamos para lá. Vamos para lá. Vai ser uma Copa muito louca. Vai ser diferente, porque a Copa do Catar, ela parecia uma Olimpíada. Porque tudo era do lado. Pertinho. Pequeno, você conseguia... O André Coutinho, né? O nosso querido André Coutinho, ele chegava a ver 2 jogos no dia. Porque ele conseguia sair de Al Rayyan, de Lusail para Doha e tal. Agora não. Agora é um Copa. Copa. Agora é pegar um avião 3, 4 horas, 5. De Nova York para Dallas, né? São 6, 7 horas. Então vai ser uma Copa diferente. Acho que vai ser uma Copa um pouco mais difícil de você acompanhar. Como eu acompanhei, por exemplo, a última. Eu fui a treino da Suíça, eu fui a treino de Portugal, né? A gente conseguiu olhar para outras seleções que não só a nossa. E tava tudo pertinho ali. Agora não, a gente vai ter que ficar um pouco mais, acho eu, né, seguindo times específicos ali, mas vai ser também uma oportunidade de conhecer um país novo, os Estados Unidos, que a gente olha que eu conheço do olhar do fã do esporte, porque eu trabalho com NFL, trabalho com NBA, então os estádios eu conheço de ver, né, sei o que eles significam ali para a cultura americana dentro dos seus esportes, mas como eles veem o soccer... A gente vai descobrir agora, né? Porque e num momento diferente da humanidade, da política, né? Das relações internacionais entre o governo americano e as pessoas que vêm de fora. Como é que vai ser isso, né? Dentro dessas questões que estão colocadas hoje em dia. No que isso vai impactar na Copa do Mundo como evento sociopolítico também, não só esportivo, né? Mas vai ser uma Copa interessante nesse sentido, porque os Estados Unidos, eles são um pouco como o Brasil. Nova York os Estados Unidos é um ali. Em Dallas é outra coisa. Flórida é outra coisa, Dallas é outra coisa, São Francisco é outra coisa. Então, é outra oportunidade de fazer essa imersão que eu gosto tanto de fazer, de descobrir um pouco da vida. Porque eu descobri uma coisa, sabe? Quando eu era moleque, você olhava os outros países na televisão, nos filmes e tal, você olha, nossa, parece que é um outro mundo, né? Assim, você tá em outro planeta. E no fim você não tá. Ali, o asfalto que tem aqui, tem lá. A árvore que tem aqui, tem lá.
A calçada que tem aqui tem lá, a casa que tem aqui tem lá. O que muda são as pessoas. Então o comportamento das pessoas é o que me atrai para observar o que daquilo eu posso aprender para minha vida. E aí, saindo um pouco do esporte, né? Você fez coberturas, não tem nada a ver com esporte, né? Rapaz, E pesadas, eu né? fiz uma né? que, vou te falar, eu envelheci uns 10 anos em 10 dias, assim. Você já era narrador esportivo Já, ou foi primeiro? Já, quando esse era? foi o problema. Eu fui para Sendai, para Fukushima, naquele tsunami de 2011. E eu não esperava, assim, eu soube disso, pra vocês terem uma ideia, rapidamente, né? Eu tava apresentando o programa olímpico do Terra numa segunda-feira. Eu saio do estúdio, Everton Constant, um abraço a você, que era meu chefe na época, falou: Marcelo, tudo bem? Você vai pro Japão depois de amanhã. Eu vou fazer o quê? Eu não sabia o que tinha acontecido. Ele falou: vem aqui. Ele mostrou a home do Terra, tava tudo. Eu falei: o que eu vou fazer aí? Porque eu sou do esporte. Não, você não é do esporte, você é jornalista. Eu era o único da equipe que fazia rádio já. E eu sabia falar de improviso, né? Porque o rádio dá isso pra gente. A galera que tava no Jornal do Terra na época era uma galera de televisão e de jornal. Então, tinha que ser eu. Então, eu peguei uma mochila, fui eu, o Ricardo Matsunaga, que era o nosso fotógrafo, Isabel Marquesan, que era a moça do texto, e fomos pro Japão, meu bem. Olha, eu achei que eu não ia voltar. Eu fui assim, gente, eu vou morrer nesse lugar. Eu era um moleque, 2011... Não tinha experiência de quase nada na vida. E tava com um mochilinho e uma câmera para cobrir uma tragédia desse tamanho. Dessa proporção, né? Chegamos a Tóquio, precisamos arrumar alguém para acompanhar a gente. Porque Japão, só em Tóquio se fala inglês, no interior não sei se falavam. Arrumamos um professor brasileiro, e ele pegou um aluno dele, botou a gente num Subaru velho, bem velho, e a gente vai para Sendai. Sendai é tipo Recife, assim, é noroeste do Japão, né? Quase no fim da ilha principal. E a gente tinha que passar por Fukushima por causa da usina. A gente tinha que ir lá. E as vias todas diretas estavam tudo destruído. Trem-bala, a rodovia que ligava o Tóquio pelo litoral do Pacífico estava fechado. Então a gente foi pelo outro lado do país. Niigata, Yamagata, a gente passou pelo outro lado. Nós levamos uma semana para chegar. Caramba. E a gente saía de uma cidade e não sabia se ia chegar na outra. Porque não tinha combustível para todo mundo. O combustível chegava no Japão por Sendai. E o porto tinha acabado, né? Então a gente não sabia como ia ser. Teve um colega do SBT que precisou ser resgatado de helicóptero. Caramba. Porque parou lá no meio da estrada e não tinha. Eram filas enormes e tal. O menino, coitado, morrendo de medo. Toda hora alerta no celular. Tsunami, tsunami, tsunami. Você não sabia, né? Mas enfim, chegamos, foi um perrengue danado, fiquei dias sem tomar banho, pra você ter uma ideia, porque não tinha onde, menos 12 de temperatura, foi a primeira vez que eu vi neve na vida, foi lá. E quando a gente, em determinado momento da estrada, o nosso carro quebrou, essa história é fantástica. Quebrou e minha experiência, né, do Capão Redondo, falou, quebrou o fusível, porque era o ar-condicionado e o limpador de para-brisa que tinha acabado, imagina. 5 negros dentro do carro, menos 10 fora, imagina. Tudo embaçado. É fusível. Fusível, para no primeiro lugar aí, vamos comprar um fusível, eu mesmo troco. Aí paramos no meio da estrada, assim. Era uma estradinha que tinha uma oficina. Nesse nível, assim. Tudo neve e tal. A gente entra, o cara avisa, tem um fusível e tal. O cara olhou, deu realmente um fusível. Falei, bom, agora a gente vai ser extorquido, né? Porque... Sim. Brasileiro, o olho redondinho, lá todo mundo olho puxadinho. Então ele vai saber que a gente não é de lá, vão extorquir a gente. Depois de 10 minutos, fala, quanto é? O cara pera um pouquinho, vai lá, traz 4 tonéis d'água, assim, de, sei lá, 10 litros, leva pra Sendai e tá pago. Caramba. Olha o pra entregar em alguma ONG, pra ajudar quem não tinha água lá. Esse foi o pagamento. Então esse foi o primeiro choque de realidade com a cultura japonesa que eu tive lá. Que tem esse espírito de coletividade muito forte, né? Ainda mais num momento desse, né? De cooperação. E aí eu cheguei lá e vi coisas assim, Sheila, inacreditáveis, assim. Eu vi uma escola de pré-primário, de cabeça para baixo, no meio dos escombros, assim, inteirinha, virada. A gente olhava para um rio que dava para o mar, casas inteiras boiando em cima da água. Você pisava nas coisas, você não sabia se você estava pisando em gente ou em madeira, não sabia. Porque tinha um limite de uma estrada, e a estrada dava para os campos de arroz, que ali tinha vindo a água e tinha acabado com tudo.
Então a gente foi lá, passamos uns 2 dias fazendo imagem. Eu confesso que eu fiquei tão impactado com aquilo que aquilo atrapalhou o meu trabalho. Assim, eu não consegui fazer o trabalho que eu faria hoje. Porque eu fiquei muito assustado com aquilo. Eu nunca tinha visto nada parecido na minha vida. Parecia que o Satan Ghost tinha ido lá e mexido com aquilo tudo. Foi muito aterrorizante mesmo. E aí depois a gente foi para uns abrigos onde o pessoal estava internado lá, abrigado lá, um ginásio de uma escola. E eu entrevistei uma senhora de 100 anos. 100 anos. Ela perdeu o marido no tsunami porque ela estava costurando no andar de cima e o marido estava embaixo, vendo televisão. O marido afogou, ela foi resgatada de helicóptero. Ela não tinha filhos, ela era sozinha no mundo e perdeu tudo que ela tinha. E aí a gente faz aquela pergunta idiota, mas que a gente tem que fazer. E agora? Né? O que a senhora vai fazer? A resposta dela para mim foi a seguinte: a gente vai trabalhar e vai construir de novo. Com 100 anos. E a gente aqui, a gente não tem nada, quando perde alguma coisa diz que perdeu tudo, né? É. E eles lá, uma resiliência inacreditável. Gente que, assim, aqueles campos de arroz ficariam 10 anos imprestáveis. Então a galera das cooperativas tinham que mudar para outra ponta da ilha, lá quase lá no norte, para conseguir sobreviver. Criar uma nova cooperativa lá e começar tudo de novo. E ó, eles iam sem desespero. O governo ajuda, a gente trabalha, nós vamos construir juntos. Então aquilo foi uma lição de vida para mim. Peguei terremoto de 6 comigo no ar. Fazendo uma entrada ao vivo no Jornal do Terra, daqui a pouco começa a balançar tudo. balança tudo e eu no ar aqui, papapá, tá balançando tudo aqui, papapá. Descemos, nunca tinha vivido essa experiência, a gente desce, deita no chão e espera passar. E voltamos, a gente viu umas coisas assim, a gente foi a um bar em Sendai à noite e eu vi uma coisa que eu só tinha visto em filme. Uns caras conversando com umas mulheres no bar, né? Normal, certo? Estavam ali tomando um negócio e tal. Daqui a pouco a mulher vai embora, o cara tava trêbado, não sei o quê. Aí o nosso professor falou: aquele cara lá, ele pagou aquela moça pra estar com ele, mas só pra conversar. Porque como eles não têm amigos, eles pagam pessoas pra acompanhá-los nos bares. Só pra conversar? Só pra conversar, fazer uma amizade ali e sair. Eita. Muito louco, muito louco. Eles pagam amigos também. Não só amigas. E a moça tava cuidando dele, porque ele tava chapado e tal. Ó, cuidado, não derruba aqui, não derruba aqui, derruba. Isso é o Japão. E é um Japão, né? É um Japão. É um Japão. Por isso que é tão legal quando Exato. a gente traz convidados aqui e ouve experiências. Porque a gente fala o destino em si, ele tá lá. Só que as Isso. experiências é que mudam, o que você vivencia em determinado momento em cada um desses destinos. Um monte de gente veio aqui já falar do Japão, né? E esse é um outro olhar ponto de sobre o vista, Japão, né? De quem passou essa história, quem viveu essa história lá no Japão, Exato. né? Mas sentiu, acima de tudo, acho que é algo comum de todas as pessoas que falam do Japão, que é essa força cultural, esse espírito De coletivo, né? solidariedade. Né? Não precisa de regra para as pessoas se comportarem em grupo. Isso. Eles sabem que eles precisam se comportar em grupo, entendeu? Então as filas, por exemplo, nos mercados, não tinha nada, porque as coisas chegavam por Sendai, não tinha nada. As filas eram quietinho, todo mundo tinham que esperando passar a por sua cima do vez, outro pra pegar, nada, cortar a combustível. Cara, sem nenhum tipo de... Nas escolas, os alunos da primeira série do primário até o último do colégio ajudando a manter tudo limpo, dando comida para as pessoas e trabalhando. Maravilhoso. Vamos de bate-volta? Vamos. Bate-volta é só por uma questão de tempo, por mim a gente continuaria. Mas o bate-volta é o seguinte, uma viagem curtinha, portanto perguntas curtas para respostas curtas. E sim, a gente nunca consegue. Maior choque cultural que você já viveu numa cobertura? África do Sul, Copa do Mundo. O melhor evento esportivo para trabalhar? Olimpíadas, Jogos Olímpicos. Ué, mas assim fica fácil você falar aberto desse Olimpíada. Você quer um específico? Uma, né? Lógico. Um específico? Não era Jogos lógico, Olímpicos mas, enfim. de 2012 Em em Londres, né? Londres. Você ficou bem apaixonadinho, né? Muito. Um perrengue de cobertura que virou uma história boa. Todo perrengue, no final das contas, vira história pra contar depois, né? Na Não hora é? não, depois. Tô lembrando aqui de alguns. Cara, uma vez eu tive um perrengue sem querer, e não foi trabalhando exatamente. O nosso motorista, o Mark, o Afrikaner, ele tinha uma namorada que trabalhava numa farmácia, e ele uma vez foi fazer uma festa dele, de aniversário dele e tal. E a gente foi lá
pra um karaokê, nós, a turma do Terra, Zé Maria de Aquino, cara, um tiozinho, senhorzinho, só olhando a gente fazer bobagem lá. De repente essa mulher não começa a querer dançar comigo na festa. Eita! E aí, rapaz, eu olhava pro Mark, eu olhava pros meus amigos rindo na minha cara e falando assim, Marcelo, o cara vai jogar a gente Mas ele do vai levar a gente precipício amanhã, caramba. Sai daí e tal. E eu tive que sair da festa mais cedo por causa disso. E virou piada na equipe. Marcelo Fura-Olho, né? Foi daí que veio. Foi daí Não, que tô veio, brincando. foi daí que veio essa piada. Perrengue de cobertura mesmo, graças a Deus, a gente nunca viveu nada muito grave nessa. Só mesmo essa de Sendai, assim. Claro, você né? Aí... era um perrengue em si. Sim, O claro. lugar já Estar era um ali, perrengue, né? né? Mas graças a Deus deu sempre tudo certo. A torcida mais animada que você já encontrou? De clube, seleção, qualquer coisa? Vale Qualquer tudo. coisa. Corinthians. É nóis, né? É. E de seleções? África do Sul. E, não, vou corrigir. A torcida mexicana. Torcida mexicana de qualquer esporte. Eles são demais, Eles não são demais. Torcendo. Viva México, eles cantando o hino é de chorar. Eu também acho. É de chorar, a mãozinha aqui assim. É a coisa mais linda. É uma grande festa, né? É uma grande Porque festa. eles se vestem, eles se se arrumam, produzem, eles né, se pra ir. produzem. Porque ser mexicano pra eles é ser humano. Não é ser de uma localidade. Eles são mexicanos, ponto. Eles têm um orgulho incrível daquilo, né? Então é lindo de ver. Uma viagem que você sempre gostaria de repetir. Londres. Putz, 1000 vezes. O melhor estádio do Brasil para ver futebol. Ulalá. Cara, eu vou votar no Maracanã. Maracanã é mítico, né? Um estádio fora do Brasil que vale muito a visita. La Bombonera. La Bombonera. A gente tava falando ali fora. La Bombonera O estádio em si é um estádio antigo e tal, mas clima, né? o ambiente, o que a torcida do Boca faz é absurdo. Absurdo. Uma narração da qual você se orgulha. Brasil 2, serve a 0, o gol do Richarlison de bicicleta. Golaço. Uma cidade que te surpreendeu. Uma cidade que me surpreendeu. Guadalajara. Não Guadalajara. esperava tanto, não. Uma cidade do interior, né? Mais grande, me surpreendeu positivamente. Pô. Um lugar para onde você não voltaria como turista. Doha. Um destino para voltar. Por quê? Achei muito fria a cidade. Fria no sentido Fria no sentido humano. humano. É um lugar para você ver num cartão postal. Um destino para voltar com mais tempo. Tóquio. Um momento fora do ar que nunca saiu da sua memória. Talvez você já tenha citado, mas enfim. Esse momento do gol da África do Sul, ele tá na minha memória. E tem um momento que não tem nada a ver com nada de esporte, mas que foi em Londres também, quando eu visitei a Catedral de São Paulo. Eu sou muito religioso, não sou exatamente... Já fui católico, mas não sou hoje em dia, mas entrar ali e ver aquilo tudo... Foi um impacto no meu espírito, assim, que eu nunca tinha tido. Que legal. Foi diferente. Um item indispensável na sua bagagem. Um fone de ouvido. Trilha sonora. Primeira vez que alguém falou fone de ouvido. Um hein? fone de Verdade. ouvido. E todo mundo deve carregar, que esqueceu que de esquece de citar, falar. né? Trilha sonora que não falta nas suas viagens, tem? House music, sempre. House music. Aliás, você se arrisca... Se arrisca Eu não, me você é um arrisco. DJ? Eu fiz se apresenta? curso, nunca me apresentei por vergonha, mas saber brincar eu sei. É? Olha aí. Eu sei brincar. Que legal. Se precisar, a gente sobe Tá aí, lá e faz uma contatos. festa. Arroba Marcelo Narrador. Viajar para fazer cobertura esportiva é? É uma diversão com a sorte de me pagarem. É uma diversão remunerada, né? Ai, que delícia. Cara, você já narrou tudo? Praticamente tudo. Falta assim, narrar o quê? De alguma modalidade? Quantas modalidades você já contou? 54. Esporte Não, olímpico, esporte... faltava futebol americano e aí, Agora já tá recentemente, narrando. aí já tô fazendo desde 2022, eu faço NFL, que eu não fazia. Deixa eu lembrar de outra coisa aqui. Putz, difícil, hein? Quase tudo. quase NFL, tudo. é muito diferente narrar o seu preparo e narrar NFL, Tudo futebol. é diferente. Tudo é diferente? Tudo. NFL é um negócio muito complicado. O porque vocabulário todo muda, né? muda, a partir da mecânica modalidade, muda, né? a mecânica do jogo muda, porque é um jogo que ele tem um lance de 30 segundos e para 1 minuto.
Então você tem o pique do rádio para narrar esse lance, com todas as peculiaridades, saber quem é o wide receiver, quem é o running back, quem é a linha defensiva, a linha ofensiva, o quarterback, Rapaz. em 30 segundos. E depois você tem que ter assunto para levar quando tá parado. Então você tem que estudar estatística, contexto, noticiário dos times, e cada time tem 11 jogadores de defesa, 11 jogadores de ataque, mais os especiais. É muito complexo. Que difícil. Então, assim, eu tenho se eu fizer um jogo hoje, eu tenho que estudar 3 horas antes para fazer um jogo de 3 horas. E o futebol nosso, não. Eu ia falar que tem que estudar 3 Uma dias semana, antes. né? Uma semana. Não, 3 horas. 3 horas porque a gente acompanha o noticiário do Sim. dia a dia, mas cada material de um Game Notes, que a gente chama, né, que é o kit de mídia, de cada jogo, de cada time, tem 100 páginas de cada Caramba. time. Aham. São 2. Então você tem que ler tudo aquilo, ver o que interessa, puxar para a memória e para as anotações. É um trampo que é muito maior do que narrar. Narrar o jogo é o de menos. Agora o nosso futebol não, porque o nosso futebol tá no nosso sangue. O daqui então a gente segue o noticiário, tá lá na rádio fazendo e tal. Então a gente sabe. E quando a gente faz para televisão, é diferente do rádio, porque no rádio você tem que descrever aquilo, então você não pensa muito para falar, você simplesmente fala o que tá vendo. Mas na televisão você tem que explicar o que a imagem tá te dando. Então aí você precisa ter uma pesquisinha ali para te dar suporte, para você contar histórias dentro da transmissão. Eu ia te perguntar isso, a diferença É de bem rádio e TV, diferente, né? bem São duas diferente. narrações muito distintas, Muito né? distintas. Mas você sabe que isso que você falou é super importante, faz todo sentido de você mandar um repórter esportivo para uma cobertura de uma tragédia, infelizmente, mas é porque são esses caras que melhor eles descrevem o tempo inteiro, eles têm que Exato, descrever eles estão todos os acostumados. lances, né? Descrever. Num momento como esse de uma tragédia, você tem poucas informações Exato. disponíveis. Então, resta Você um tem o que você tá repórter vendo na maioria das descrever, vezes, né? Exato. né? Eu entrava em casas destruídas, assim, com o cinegrafista indo comigo, e falava, né, olha, aqui tinha um quadro de uma Então. família que tá quebrado, tal. Você vai fazendo uma narrativa em cima da Isso. descrição, É. né, que é o que a gente faz. No Exatamente. dia a dia do rádio, né? Cara, poderíamos ficar mais uma hora aqui, hein, Poderíamos. contando histórias. Muito bom o papo. De onde veio o caçapa? Eu sei que já respondeu isso 1 bilhão de vezes, mas de onde veio o caçapa da hora do gol? É do meu papai, seu Gerson, ele é o criador disso aí. Numa mesa de sinuca, a gente lá no Capão Redondo, né? Eu procurando um bordão pro gol, fiquei ouvindo narradores de fora, querido Mário Henrique Caixa da Itatiaia, foi a inspiração, que ele fala caixa na hora do gol. E na hora que a gente tava lá, meu pai, num domingo de manhã, jogando sinuca, eu lá no bar tomando Guaraná, vendo ele jogar na frente da minha casa, o Milton Neves passa no Domingo Esportivo Bandeirantes uma narração do Mário Henrique, que ele é atleticano, não sei o quê. Falei, pai, é um negócio desse aqui que eu precisava. E meu pai aqui, ó, com o taco já, aí ele mata a bola. Quando ele mata a bola, eu falo, por que você não usa caçapa? Ficou. Falei, pô, tá aí. Aí eu comecei a usar na 105 na época e pegou, virou E ficou. sobrenome. E o Milton Neves acha esse o melhor melhor bordão. Cara, reconhecido como o Reconhecido, melhor é. bordão. É muito louco isso, né? Você sabe que eu já pensei em não usar na televisão esse bordão. Ah. Porque na televisão o cara tá vendo que aquele gol não é uma caçapa, né? O rádio, ele tem essa magia de você, o que você falar, o cara fala, pô, caçapa entrou em algum lugar, é gol. Mas não tem jeito, não consigo tirar. Chega, dá. não deixam, ninguém deixa mais. Mentira. Então Nem tira, nem pode. É sua marca, sobrenome e marca você. registrada. É isso. Bom demais te receber, Obrigado. te ouvir. Eu sou uma admiradora, você sabe disso. Quando fui contratar o Marcelo Duó na Band News FM, e era uma conversa, era um namoro, né, que já tinha assim Tava antes. rolando já há um tempo. E ele chegou e imediatamente depois começou a pandemia. Foi. Parou o futebol. Eu narrei 3 jogos e a pandemia chegou. Caramba. Parou. E aí eu falei, cara, que sorte que ele é um jornalista. Ele vai trabalhar nesse negócio de pandemia. Exato, não foi? exato. E aí ficou fazendo matéria. Fiquei e fazendo fez matéria sobre reportagem. reciclagem, sobre coisas mais genéricas, né? Ali Isso. saindo do Hard News e apoiando lá a redação. Foi o que me salvou também na minha cabeça aquilo, viu, Sheila? Porque pra gente, eu vivo de ter jogo. É. Chegou, mas se não tiver mais jogo, o que eu vou fazer da vida? Tipo, porque a narração pra mim, ela é parte fundamental do meu ser, assim. Ela não é só um trabalho pra mim isso aqui. Então, ficar sem isso era um terror na minha mente. Então, ter feito o que eu fiz pra rádio e pra Rede TV, porque eu comecei também a apresentar o jornal lá, Isso. na bancada e tal, me fez ficar ativo e não enlouquecer. Foi fundamental. Olha aí.
Boa. Obrigado. Muito bom te receber. Obrigada demais, viu? Obrigado vocês pelo convite. Obrigado é muito pela bom presença. falar de outras coisas um pouco. De vez em quando é bom. E Né? tem presente. Tem presente! Da Simbora Eba! Store. Nossa Ai, parceria que com a Simbora legal. Store. Aliás, acesse lá simborastore.com.br, dá uma olhada, porque tem os cases de passaportes. Ô, rapaz. Você vai usar na Tags. Copa do Mundo Vamos agora. usar na Ah, Copa do Mundo. Ai, então. que lindo. E aí tem os pins colecionáveis, que, enfim. Eu tenho alguns lá, vou colocar junto aqui. Olha que legal. Que E ela tem legal. uma tecnologia Ela importante. tem um sistema de segurança, se você colocar o cartão de crédito e aproximar, a maquininha não transaciona, ela bloqueia. Uou, Então isso é importante. É disso que eu preciso. Então tem um espaço para o Obrigado. passaporte e para os cartões. Lindo, lindo, lindo. E se você quiser também ter a sua garantia, aliás, não tem só isso, tá? Tem tag para mala, tem um monte de coisa. Acesse lá simborastore.com.br. Não esqueça de usar o cupom Conexão Viagem para ter o seu desconto especial. Fechado? É isso, minha gente. Obrigada, hein, Possato? Obrigado, Sheila. Obrigado, Marcelo, pela presença. Valeu, queridos. Obrigado a Agradecer vocês. também a Clover, que nos veste com camisetas temáticas de turismo. Essa aqui fala um pouco de investimento. Acesse lá lojaclover.com.br, use o cupom Conexão Viagem. Você tem 10% de desconto em qualquer produto da loja. Agradecer também a Crosshost, o estúdio que nos recebe aqui na Vila Mariana, em São Paulo. E acessa lá o YouTube, Conexão Viagem, clica no sininho, se inscreve. Toda quinta às 18, um episódio novo para você. Agradecendo a Marcela Coimbra, que dirige, roteiriza, produz esses nossos episódios todos aqui do Conexão Viagem desde o comecinho. Já passamos de 50, Já né? passamos de passamos 50. bem, Não, aliás, passamos né? de 55. É, por aí. então que maravilha. Minha gente, obrigada demais pela companhia e até o próximo Conexão Viagem. Tchau.